da aula só um tempinho para a gente fazer outra coisa. Lá na página 20, exercício 31, óbvio que estamos falando do volume 3, falava o seguinte, tinha essa figura, e falava o seguinte, AOB e BOE são adjacentes, deixa eu ver, peraí, AOB, esse ângulo aqui, e o ângulo DOE, esse outro que está marcado aqui, são adjacentes? Sim. Sim. Não. Por quê? Pois não apresentam um lado em comum. Comum, pode ser em comum ou comum. Um lado comum, já quer dizer que é um lado que é comum aos dois. Né? Para ficar até mais fácil da galera entender, seria melhor eu colocar em comum, sem problema nenhum. Não, pois não apresentam um lado em comum. E era o que a gente tinha discutido, se tu esqueceu daquela aula, era só tu ler aquele quadrado em cima, tu ia perceber o motivo pelo qual, né, não era. Outra coisa que eu percebi, tá, galera, é só para vocês não se iludirem. Eu passo olhando a tarefa e eu vejo quem fez a tarefa toda de verdade, quem fingiu que fez, ou quem fez de verdade tem uma parte, depois fingiu que fez, que é só um aluno bom, só que é vadio. Aí então ele faz uma parte honesta e chega numa parte, não, eu sou vadio. Ele começa a fingir que está fazendo. Eu até dou o ponto todo, entendeu? Aí quando é uma situação mais grave, quando é uma coisa que eu percebo que é um aluno fera e que está se perdendo pro lado da força escura, da vadiagem, certo? Da vagabundagem, aí eu chamo a pessoa para bater um papo depois pessoalmente. Aí eu posso olhar no olho da pessoa e falar, porra, bicho, aí eu sou grosso mesmo, porra, cara, tu que é um cara inteligente, tá vadiando, e tu estavas querendo enganar quem quando fez isso no teu caderno? Tu acha que eu ia acreditar que tu tentou fazer a tarefa? Tu que é um cara inteligente ainda, se os caras têm dificuldade em matemática, certo? Mas é uma coisa que na hora a gente não faz na frente da turma porque pode constranger a criança, a gente não quer isso, né? Mas depois eu vou chamar um de vocês, no recreio, no momento que ninguém estiver olhando, eu deve bater um papo. Porque, cara, é tão triste, porque uma coisa é um aluno com dificuldade, não conseguia. Agora um aluno que tem facilidade de ficar avaliando, cara, puta, é de ficar bravo. Cara, pra mim é melhor o cara que não fez, ou que fez só a primeira e fala, professor, só fiz a primeira, foi mal, do que o cara, professor, fiz. Sendo que está perfeito no começo e de repente ele começa a errar. Como, esqueci de fazer da 22 para 25, deu pane na minha mente, professor, eu desaprendi. Entendeu? Que isso é mau caráter, mostra que o sujeito é mau caráter, ele está começando não, eu vou burlar. Isso é perigoso, sabe, pai? Isso é tão perigoso. Por isso que um de vocês vai ser chamado para depois de bater um papo no particular. Mas vai dar tudo certo. BOC e COD são... esse deve ser, deixa eu ver. BOC, não está marcado, mas eu vou marcar. Com quem? COD. Vou marcar aqui em verdinho. E aí, são ou não são? Sim. Sim. Por quê? Pois, vamos lá. Eles têm, então é plural, né? Tem um lado em comum, possuem o mesmo vértice. O que mais? Olha que interessante, bacana, isso a gente não chegou a falar, né? Nós não chegamos a falar que para serem ângulos adjacentes tem que estar no mesmo plano. Mas a apostila falou isso para vocês ou não? Sim. Deixa eu ver, estejam no mesmo plano, isso a gente não chegou a comentar. Então é importante que fique claro isso. Sim, pois tem um lado em comum, vírgula, possuem o mesmo vértice, vírgula, estão no mesmo plano, que é algo que eu não tinha falado na aula, então quem está falando isso é porque realmente foi além do que eu pedi, e não possuem pontos internos em comum. Tá, professor, vem cá, deixa eu ver se eu entendi. A resposta do item B era copiar o quadradinho de cima ali? Isso. É sempre assim, professor. A resposta está de forma idiota na parte de cima? Mais ou menos isso. Então é bem fácil mesmo. É ridiculamente fácil. Quando eu percebi isso, eu até fiquei tão triste, sabe, no processo de educação, porque eu percebia que tinha lá um texto de história no livro,
e depois tinha as questões do texto. Aí eu percebi que se eu olhasse a questão e fosse no texto, eu ia ver a resposta no texto. Aí eu percebi que era só copiar. Isso me deixou tão triste. Outra coisa que me deixou triste, quando eu comecei a ler o livro antes de ir para a aula, eu vi que o meu professor não era mais inteligente do que eu imaginava. Eu vi, na verdade, que o professor nem lia o texto antes de vir para a sala de aula. Que tinha coisa que eu tinha aprendido no texto e que ele não falava na sala de aula. Aí os meus professores murcharam na minha frente. Eu vi que eles não eram mais inteligentes como eu supunha. Na verdade, eu só vi que eles sabiam um pouquinho mais do que as pessoas normais naquela área. Aí, quando eu comecei a ler a apostila antes de ir para a aula, claro, minha nota bombou, eu só tirava 10, 10, 10, mas eu via que o professor era um cara normal, cara, aquilo me deixou, putz, nossa, ele é até meio ruim, eu percebia, porque eu lendo a apostila às vezes sabia mais que ele. Tão triste isso, né? Mas acontece, fazer o quê, né? Tenho certeza que não tens essa impressão com os seus professores, ou porque tu não lê a apostila, ou talvez porque eles não sejam tão fraquinhos quanto a maioria dos professores que eu tive. Pois então, divertido. Desligaram os celulares? Galerinha, olha só. Vou fazer um adendo aqui sobre estão no mesmo plano. Tu concorda que existe um ângulo entre este filete de alumínio e esse outro filete de alumínio? Sim. Que ângulo é esse? Que legal, um ângulo de 90 graus. Vocês concordam que se imaginarmos que o meu braço é um segmento de reta e encaixar ele naquele vértice, ó, tu concorda que existe um ângulo entre este filamento e o meu braço? Sim. Existe um ângulo entre esta linha e meu braço? Sim. E até existe um ângulo entre essas duas linhas que vocês falaram que é um ângulo de 90 graus. Se tu imaginar o ângulo formado então entre o meu braço e essa linha, esse ângulo está aqui, né? Ele está no mesmo plano que esse outro ângulo aqui, ó? Não, né? Eles possuem o mesmo lado, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo daqui até aqui, certo? Ele possui um lado em comum, que é esse aqui, concorda comigo? Possui o mesmo vértice, não possuem ângulos internos em comum. Aqui são ângulos desse cara aqui, né? Pontos internos desse ângulo aqui, né? Esses pontos não são em comum com esses. Mas eu posso dizer que esse ângulo é adjacente a esse? Não. Por que não? Porque um está no plano do quadro e o outro está nesse plano aqui, ó. Concorda comigo que são planos diferentes? Meu Deus, não é minha. Então, bacana, ó, o aluno que faz esse comentário, né? Mostra que ele leu a apostila e ainda percebeu, o professor não avisou que ângulos adjacentes não estão no mesmo plano, certo? Legal, aí o aluno realmente é diferenciado, parabéns. Galera, claro que quem fez uma resposta mais resumida não está de todo errado, mas completa, só falou porque possui um lado em comum, completa, porque tem que ter todas essas 4 características para ser ângulo adjacente. Mesmo vértice, um lado, pontos internos comuns, não possui, né? Não possui pontos internos comuns e estão no mesmo 4 características. Eu não tinha reforçado a 4ª característica, por isso resolvi sublinhá-la. Tinha mais uma pergunta dessa? Sim. AOD, meu primo, AOD, aonde? AOD, esse ângulo todo aqui, ó. E o ângulo AOE, esse aqui, ó, AOE, são adjacentes? Sim. Não. Não. Por que não? Pois possuem pontos internos comuns. Quais, professor? Não estou enxergando aqui, ó. Todos esses pontos aqui fazem parte tanto do ângulo AOE quanto do ângulo AOD. No item anterior, nós escrevemos que não podia ter pontos em comum, pontos internos comuns. Legal. 32 ainda na mesma página. A e B são ângulos opostos pelo vértice. Meu Deus, é claro, ó, PV. Por que não são adjacentes?
pois não possuem, isso, pois não possuem um lado comum. Como eu acabei de dizer, em comum e comum, nesse caso, acaba tendo a mesma conotação. Senhor, eu não estou entendendo essa história. Por que eles não têm um lado comum? Ó, cuidado, o lado do B é esse aqui, tá vendo? Ó? E esse outro aqui, ó. Os lados do ângulo A é esse aqui e esse aqui. Esses lados estão sobre a mesma reta suporte, mas não são segmentos iguais, né? Não tem nenhum lado que é comum dos dois. Se nós fôssemos olhar para esses ângulos aqui, ó, esse lado aqui, ó, ele faz parte tanto do ângulo BOC quanto do ângulo COD. Então eles possuem este lado em comum. Beleza. Ainda na página 20, questão 33, responda. MON é adjacente ao MOR? Deixa eu ver. MON, esse ângulo que está marcado aqui, é adjacente ao ângulo MOR? MOR é esse outro aqui? Sim. Sim, por quê? Pois possui um lado em comum, o mesmo vértice. Estão no mesmo plano. Não possuem pontos internos em comum. Agora, se eu escrever tudo de novo, eu sou louco. Vocês são obrigados a escrever. Eu, que sou professor, não posso escrever. Então, pois... Certo? Aí continua aqui, ó. Tá bom? Beleza? Porque tu já me viu escrever uma vez, né? Vai aprender mais se eu escrever de novo? Não, por isso que eu te pedi para repetir. Eu falava e tu repetia. Quem não repetiu, quem ficou assim, ó, rasgou o dinheiro do papai nessa parte. Não curtiu a aula, vai pagou a aula e não ganhou. Mesmo que seja interno. Se tu não responde para ti mesmo, teu cérebro não está funcionando. Quer dizer que tu não está aprendendo. Professor, vai ser comum ter a mesma medida dos dois ângulos? Não. Cara, assim, ó, o que eu quero te dizer é o seguinte, ó. Todos nós aqui somos diferentes e todos nós somos iguais aqui. Se nós formos analisar a idade, raça, peso, nome do pai e da mãe, todos seremos diferentes. Mas todos nós temos algo em comum aqui. Todos nós temos dois olhos. Deixa eu ver. Sim, dois olhos. Então é algo comum. Comum que a gente quer dizer que todo mundo tem. Tá beleza? Não quer dizer que tem que ser idêntico. Beleza? Então olha só. Quando eu falo, pois tem um lado em comum, quer dizer que tem que ter o mesmo lado. Por exemplo, eu representei, ó. Esse lado faz tanto parte desse ângulo aqui, que eu pintei em laranja, quanto faz parte desse ângulo que eu pintei em verde, e agora em branco. Porque ó, esse lado faz parte deste ângulo, quanto deste outro ângulo. É isso que quer dizer um lado comum, faz parte dos dois. Agora olha só, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui que eu vou pintar em amarelo, e esse outro ângulo aqui também em amarelo, eles não possuem lados em comum. O lado desse ângulo aqui é esse e esse. E o lado desse outro ângulo é aqui e aqui, ó, não coincidiu. Já aqueles caras que estavam um em cima do outro, ó, esse amarelo com esse laranja, eles possuem esse lado comum, ó, mas isso não foi suficiente, porque um acabou passando por cima do outro. Tanto que eu falava, ó, e não possuem pontos internos em comum. O que é essa história de ponto interno e ponto externo? Se esse aqui é o ângulo, esse ponto aqui é externo ou interno? Está fora, e aqui? Aqui? E aqui? E aqui? Te peguei, porque o ângulo ele continua infinitamente, ó. Tá beleza? Então aquele que parecia estar fora era interno. Esses todos aqui são pontos internos. Esses todos externos deste ângulo. Tudo bem? Quando a gente fez este ângulo aqui, eu salpiquei de verde essa região. Fiz um monte de ângulo interno para esse cara aqui. Mas olha só esse laranja aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Tem parte desse ângulo que também tem esses pontos aqui, né? Eles não podiam estar um em cima do outro. Para ficar chique, a gente fala não possuem pontos internos em comum. Ou seja, ao mesmo tempo, que é de um e do outro. Beleza? Por isso que é importante ficar claro isso. Eu não tinha entendido no português, eu não dominava na atualidade o significado da palavra comum. Certo? Para mim, comum era algo que não era extraordinário. Oh, essa cadeira é uma cadeira comum. A cadeira, sei lá, da rainha da Inglaterra, aquela não é comum. Tá entendendo? Eu não entendia que o significado da palavra comum significa ao mesmo tempo. Não é em toda vez, né? Certo? Por exemplo, sei lá, os meus melhores alunos aqui são alunos comuns. Isso é um absurdo.
nesse caso, né? Os alunos que eu tenho aqui não são alunos, melhores alunos dessa turma, na minha matéria, não são alunos que eu encontro em qualquer outro lugar. Né? Eu fiquei dando aula há vários anos no ensino fundamental e eu nunca tive tantos alunos bons concentrados numa turma só. Fui abençoado dessa vez, certo? Mas então tu vê, a palavra comum não significa dizer que é algo que não é extraordinário. Pode significar que é ao mesmo tempo, certo? Além de 2 olhos, que outras coisas comuns nós temos? Orelhas, 2 orelhas, todos comuns. Tem um aluno meu que não tem uma orelha, então não dá para falar que todos têm 2 orelhas, mas nessa sala todos, né, têm as 2 orelhas. Todos nós temos um cérebro, então é uma coisa comum entre nós aqui nessa sala, todos temos um cérebro, certo? Todos nós somos Homo sapiens sapiens, não é isso? Beleza? É a nossa espécie, não é isso? Então é uma coisa comum entre nós. Show de bola. Questão 33A, por que eu não copiei? Porque tu é vadio, professor, é mais ou menos isso, né? Na verdade é só porque a gente economizou tempo e escrever de novo não vai te fazer aprender. Até porque a maioria já sabe que ângulos adjacentes têm um lado em comum, um só, o mesmo vértice, estão no mesmo plano e não possuem pontos internos em comum. E aí é assim mesmo, ó, cara, estás participando da aula, acabei de falar, tu esqueceu. Tu tenta de cabeça, não lembrou, pelo menos para poder participar, dá uma coladinha e vem acompanhando. Daqui a pouco não precisa mais olhar, daqui a pouco tu já é teu. E não precisa nem estudar para cá em casa, quem já faz esse esforço de repetir com o professor aqui na sala de aula. Agora eu vou devolver, só falta uma. 33B, o que dizia? Ok. POQ, onde está o POQ? Aqui está ele. E o ângulo QOM, onde está? QOM. QOM é esse ângulo aqui, né? Ih, passou um por cima do outro, hein? São adjacentes? Não. Por quê? Isso, pois possuem pontos internos comuns. Ou em comum, sem problema. Comuns. Ou, se preferir, em comum. Aí não vai o S. Legal. Então a primeira página foi, reforçamos aquilo que nós tínhamos falado na última aula, né? Depois dessa é a página 24. Muitíssimo obrigado. Deixa eu perturbar o outro.